Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, eu vou iniciar então e a gente tem um minuto. O som, pessoal. Por favor, vocês desliguem o microfone e só liguem a hora que a pessoa for falar, tá bom? Eu vou entrar agora. Não começou ainda, tá? Eu já estou no início. Fica aí, estou entendendo. Ok, já está aparecendo. Pode começar. Pode começar. Olá, pessoal. Sejam todos, então, bem-vindos ao 5º encontro do Colégio Virtual de Aproximadores, realizado pela ACIPEC, que é a Associação Internacional Independente de Pesquisas da Conscienciologia, com sede em Jundiaí, São Paulo, Brasil. E nesse encontro, então, como existem muitas pessoas participando online, se faz necessário que nós coloquemos alguns conceitos que provavelmente serão utilizados durante esse 5º encontro desse Colégio Virtual de Aproximadores. O primeiro conceito é exatamente de aproximador. Então, aproximador seria a consciência, a pessoa, aquele indivíduo que participa de uma atividade energética grupal para-reurbanológica denominada de APROCI, que é uma atividade pró-conexão interdimensional de assistência ao planeta Terra. Então, aproximador é o indivíduo, é a pessoa que participa dessa atividade grupal, tá, energética, interassistencial, que se realiza semanalmente, ou seja, uma vez por semana, e o aproximador participa estando na sua casa, na sua residência, na sua cidade, no seu país, e, portanto, ela entra em conexão planetária com os demais aproximadores, realizando, então, essa técnica energética grupal denominada de APROCI, que nada mais é do que um conjunto de fases paradidáticas, onde o participante ou aproximador vai participar de uma maneira, desenvolvendo o binômio autoassistir, assistindo, auto se reeducar, reeducando, autoconvivendo de uma maneira sadia, convivendo sadiamente com o planeta e com a sociedade em geral. Então, nesses relatos, nós devemos levar em conta o princípio da descrença. Não acreditar em nada que vai ser dito aqui, mas cada um verificar se faz sentido para ele, se tem lógica para ele, se é coerente e vivenciar as suas experiências, as suas conotações dentro de um método de autovivência crítica, ok? Bom, vamos colocando então os objetivos, bem básicos do Colégio Virtual de Aproximadores. Para que serve esse Colégio Virtual de Aproximadores? Hoje nós vamos ter, então, algumas atividades que se iniciam com o relato da aproximadora Luciana Reis, tá? Em seguida vem o relato da aproximadora Isabel Tomás, em seguida vem o relato da aproximadora Virgínia Simon, e em seguida um relato, uma pesquisa, uma reflexão sobre as escolas extrafísicas e uma possível rede de interação tarística multidimensional que eu vou colocar como um tema reflexivo dentro desse 5º encontro do Colégio Virtual de Aproximadores. E relembrando, então, os objetivos desse colégio. É um encontro, é um
uma situação descontraída entre todos os aproximadores. Tá? E isso fortalece o rapport interassistencial entre todos, isso fortalece uma convivialidade interassistencial sadia, onde cada um pode contar a sua história pessoal, as suas vivências, os seus relatos, né, quanto à atividade APROCIM, o seu desenvolvimento pessoal do parapsiquismo, as suas realizações literárias, as suas GESCONs, né, gestações conscienciais, como é que está a interprisão grupo kármica, a nível, então, grupal, familiar, social, coletivo e assim por diante. Tá? Então, vamos, dentro da abordagem de hoje, levar em conta aquilo que nós já comentamos, que é o princípio da descrença. Tá? E também levar em conta que a conscienciologia trabalha com hipóteses. Tá? E essas hipóteses são situações que permitem você verificar a veracidade dessas hipóteses, tá? Desenvolvendo o autodiscernimento e aumentando, portanto, seu grau de autolucidez. Bom, outro conceito que vai ser usado aqui é o conceito de APROCIM, que nós já comentamos, que é um encontro fraterno, sinérgico, cosmoético, universalista, entre consciências intrafísicas, que somos nós, e consciências extrafísicas, que são as consciências que já deixaram o corpo físico e estão vivendo dentro de uma condição mais evoluída no extrafísico. Então, vai haver, durante a APROCIM, uma conexão entre todos esses aproximadores, ou seja, consciência e consciex, com o objetivo de cooperar nas reurbanizações extrafísicas e decorrências multidimensionais, ok? Outro conceito também que vai ser usado nesse encontro é o conceito de oficim, ou seja, oficina da cidadania multidimensional, ou oficina do cidadão cósmico, ou oficina da cidadania cósmica. O que seria, então, a oficim? Seria uma paratecnologia interassistencial serenocêntrica. O que significa isso? Que tem o Homo sapiens sereníssimos como centro, como sustentáculo dessa atividade interassistencial planetária. Então, nós chamamos isso de uma paratecnologia interassistencial serenocêntrica. Então, na verdade, é um laboratório interassistencial fundamentado na pesquisa, no aprofundamento, no detalhamento de um determinado bolsão holopensênico. O que seria um bolsão holopensênico? Seria um setor, seria uma área da sociedade, por exemplo, a área da educação, a área da saúde, a área da política, a área do meio ambiente, a área de hospitais e assim por diante. Seriam áreas da sociedade intrafísica que vai ser epicentrado, que vai ter como epicentro, como peão interdimensional e interassistencial o aproximador, podendo ser homem ou mulher, no desenvolvimento teórico e prático da cidadania multidimensional ou cidadania cósmica, principalmente participando semanalmente na técnica energética para-reorbanológica APROCIM. Então, a oficim, ela se realiza durante a técnica, durante a prática da técnica da APROCIM, ok? Então, o bolsão holopensênico escolhido, né, se refere à oficim, a área da sociedade que você escolhe para assistir, significa oficim, tá bom? E aqui estão, né, os aproximadores 2020. São aquelas consciências intrafísicas que assumiram, né, essa questão, essa ação pioneira planetária, que é introduzir a APROCIM no planeta Terra, inaugurando assim a era, né, do irrompimento da interassistencialidade planetária. Então, esses são os peões interdimensionais e interassistenciais, que estão levando direito
toda essa nova era da interassistencialidade planetária e que também está inaugurando uma nova era em seguida, que é a era da reeducação planetária, ou a era da holoreeducação planetária, que nós vamos falar provavelmente já no 6º encontro do Colégio Virtual de Aproximadores, que se realiza em outubro. Então, veja só a importância desses peões aí interdimensionais, interassistenciais. Todos sorridentes, todos agradecidos por essa oportunidade pioneira e fazendo um esforço em conjunto para que a gente possa trabalhar assistindo à condição de reurbanização extrafísica e permitindo, então, reflexos altamente positivos na sociedade intrafísica, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de transição planetária, ok? Então, parabéns a esse grupo de aproximadores, tá? E vamos em frente. Portanto, o primeiro relato do dia de hoje, do 5º encontro, né, do Colégio Virtual de Aproximadores, é o relato Efeito da Aprocim em hospital da Zona Sul de São Paulo, pela aproximadora Luciana Reis, ok? Então, com vocês, a Luciana, para dar o seu relato, seu depoimento. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigado pela participação. Bom dia, eu que agradeço o espaço, a oportunidade de poder relatar, né, os efeitos que a gente sente na prática da técnica, né? Perfeito. Então, eu vou fazer um apanhado um pouco mais geral, vou procurar não me estender muito, eu sou um pouco prolixa, se eu estiver passando do tempo, vocês me cortem. Eu dividi em 5, mais ou menos, 6 pontos. Primeiro, eu descrever um pouquinho o hospital, dizer como é que o grupo onde eu trabalho chegou, como a gente chegou lá, o que a gente percebe de problema no hospital e no próprio grupo, intra, quando que eu iniciei a Aprocim, quais são as passagens mais, as parasensações mais recorrentes nas Aprocims e efeitos em duas situações detonadoras que eu chamei, né? Quais foram os efeitos que a gente sentiu. Então, primeiro, o hospital, a minha oficina é um hospital da Zona Sul de São Paulo. Ele é o maior hospital da Zona Sul de São Paulo em termos de complexidade. Ele é um hospital terciário, vários pontos, quase quaternário, e ele atende todas as emergências neurocirúrgicas de toda a região sul de São Paulo. Ele começa ali da Marginal para frente, tudo de neurocirurgia vai para ele. É um hospital bastante antigo, foi inaugurado mais ou menos na década de 80, 1986, se não me engano. Não teve praticamente nenhuma reforma, então, como todo hospital público, ele está bastante sucateado, né? Então, a quantidade de investimento é relativamente pequena, perto de outros hospitais da rede privada, e a gente entrou lá em 27 de janeiro de 2015. Foi uma licitação para um grupo para terapia intensiva pediátrica. Entramos lá e entramos em mais 2 outros hospitais também da rede municipal de saúde de São Paulo. Muito interessante é que o grupo que está lá desde janeiro de 2015 é praticamente o mesmo grupo que continua lá. Isso já é uma coisa que chama bastante atenção. A licitação, o grupo onde eu trabalho é só a parte médica, né? Somos 22 médicos que trabalhamos lá, e nesses 5 anos, quase 6 anos, a rotatividade foi mínima. A gente teve 4 médicos só que saíram e 2 médicos que entraram. E o grupo se reencontrou, isso é claríssimo para todo mundo, mesmo os mais materialistas, né? Fizemos uma grande amizade, é impressionante, assim, o nível de conexão do grupo, tanto do grupo médico, aí também com o grupo de enfermagem e fisioterapia. Logo que a gente entrou, a gente percebeu que o hospital, obviamente, tinha bastante problemas, né? Problemas estruturais, mas também principalmente problemas de processos de trabalho. Então, além de ser um hospital mais sucateado, apesar de ter muitos recursos, um pouco de sensação de funcionalismo público não bom, né? Eu não sou uma crítica feroz ao funcionalismo público, mas
tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, assim, aquela coisa de mais marasmo, de, eu não vou ser mandada embora, posso fazer do jeito que eu quero. Isso era bem notório no hospital e principalmente a falta de coordenação central de setores, relacionamento intersetores, né? Então, equipe médica com equipe de enfermagem, UTI com centro cirúrgico, nos mais variadas formas, tinha um pouco mais de problema e sempre teve. Eu iniciei a Procim em maio de 2019. Eu tive no hospital até no final de 2016, quando eu me mudei para um outro país para fazer um doutorado. Mesmo nesse outro país, eu continuei tendo um papel, uma atuação importante nesse hospital, porque desde janeiro de 2015, quem analisa os indicadores de qualidade sou eu. Eu que faço toda a coleta dos indicadores, transformo em gráfico, né? Transformo dados em informação e devolvo para a equipe. Então, eu tenho 6 anos de série histórica de dados assistenciais, eventos sentinela, problemas que tivemos na assistência, tudo eu tenho. E continuei fazendo isso em todo o período que eu tive fora, que foram 2 anos e meio. Eu voltei para o Brasil em fevereiro de 2019 e fiquei ainda fazendo a Procim um tempo ainda, sentindo que a minha oficina antes era lá na Itália, a cidade onde eu morava, mas eu senti que estava num momento de mudança e em maio veio batido o martelo, vários de nós, né, na Procim, tivemos a mesma sensação de que era para eu trocar de oficina, então maio de 2019 eu assumi definitivamente esse hospital onde eu trabalho e toda a região sul. E aí, de maio de 2019 até um pouquinho antes, até o momento, as parasensações que são bastante recorrentes são a presença de índios e jesuítas, mas mais jesuítas, em várias aprocins que eu participo, né? Eu vejo muitos jesuítas, vejo a interiorização do Brasil, né? Na época ainda colonial, tive uma parasensação, uma paravisão numa das aprocins que foi bastante impressionante, que eu comecei em Santos, e eu dou aula na Faculdade de Medicina de Santos, eu comecei em Santos, subi para São Paulo, fui para a região sul Morumbi, fui para Jundiaí e Ribeirão Preto, eu falo, eu estou até tomando banho de energia, São José do Rio Preto e Goiás. Cheguei até Goiás nessa paravisão. E, então, isso é bastante recorrente. Uma segunda recorrência de parasensações, paravisões, eu vejo o hospital debaixo de uma zona baratrosférica muito pesada, que faz muita pressão em cima do hospital, e em várias aprocins eu vejo essa baratrosfera devagarinho sendo limpa, né? O hospital vai ficando um pouco mais iluminado, algumas vezes mais que outras, mas essa também é uma recorrência bem importante nesse ano e meio, mais ou menos, de oficina, de aprocim nessa oficina. E a terceira são naves. Com uma relativa frequência, eu vejo naves muito grandes. Eu não tenho palavras para descrever a dimensão dessas naves em cima do hospital, ajudando a limpar também a baratrosfera. Na oficina última, eu vi um grupo muito grande sendo levado para essas naves. Então, essas são as passagens mais recorrentes. E aí nós tivemos 2 momentos que foram mais detonadores de mudanças ali na organização, na instituição, né, do hospital. O primeiro foi a mudança na coordenação da UTI pediátrica. Então, no início, em 2015, fui coordenadora, no final de 2010, fui coordenadora com outras pessoas, né, uma coordenação em conjunto. Em novembro de 2016, eu saí da coordenação porque eu mudei de país. Quando eu voltei como uma plantonista, fazia alguns horários durante o dia, mas voltei como uma plantonista, porque, óbvio, né, eu tinha saído, as pessoas que assumiram, não era justo que elas saíssem da coordenação só porque eu voltei. Mas aí, no final, em novembro de 2019, teve uma mudança. Eu ia diminuir muito a minha carga horária no hospital, porque estavam vindo outras oportunidades, mas a pessoa principal que coordenava resolveu sair. Num primeiro momento, nem me passou pela cabeça querer a coordenação, ela
essa pessoa convidou 2 outras pessoas que continuam na equipe, e essas pessoas vieram falar comigo e falaram: então, a gente não quer ser coordenadora, a gente quer que você coordene. Então, por mais que eu tenha tentado fugir dessa responsabilidade, fui laçada e falei: não, fofa, é você. Então, assumi a responsabilidade. Esse já foi um evento detonador, porque de lá para cá, a partir de janeiro agora de 2020, eu assumi, e teve bastante mudança e uma recorrência que eu escuto da equipe. Aí, por favor, entendam, não estou falando isso de uma maneira vaidosa, não é isso. Mas uma recorrência que eu escuto de várias pessoas é o fato de você estar sendo coordenadora neste momento, principalmente de pandemia, nos deu mais segurança. De novo, não porque eu seja melhor do que a coordenadora anterior, que era muito boa, mas acho que porque eu estou mais disponível. A outra coordenadora tinha muitas atividades e não estava conseguindo tanta disponibilidade. E eu, quando assumi para ficar só lá. Então, isso veio com bastante recorrência. E o segundo evento detonador foi que agora, no final de 2 meses atrás, metade de julho, veio a notícia de que o hospital seria assumido pela iniciativa privada, no modelo mais ou menos de organização social, que é bem comum, né, essa prática aqui no estado de São Paulo, e funciona muito bem para o estado de São Paulo, não para outros estados. Mas uma entidade privada, né, um hospital privado de grande renome, muito renome, queria assumir o hospital. Isso trouxe, num primeiro momento, muita insegurança em todas as equipes do hospital, e eu senti que o meu papel ali foi fundamental de, pelo menos na UTI pediátrica, segurar as pessoas nos seus, né, nos seus, entre aspas, surtos psicóticos. Vou perder o emprego, o que que vai ser de mim? E eu, né, procurei trazer para algo maior. Gente, calma, né? Primeiro, sem emprego a gente não fica da área da saúde. Pode não ser o emprego que você quer, mas no momento de pandemia ninguém fica sem emprego trabalhando com saúde. Vamos pensar no maior, vamos pensar no paciente. Então isso já deu uma acalmada, mas foi muito interessante, porque esse processo foi completamente sem transparência. Então, esse grupo, né, esse grande conglomerado da saúde privado, ia assumir o hospital sem chamamento público, sem licitação, claramente ficou para todos os órgãos que isso foi um grande conchavo. E o orçamento era estratosférico, né? E que foi inclusive questionar. E aí os órgãos de controle entraram no jogo, o Ministério Público e principalmente o Tribunal de Contas do município, que teve uma ação muito importante e falou: não, mas se tem orçamento para terceirizar, tem orçamento para investir no hospital. Por que então terceirizar? De novo, eu não sou contra a terceirização. Eu acho que tudo é válido se bem feito, né? Mas ali do modelo que estava sendo feito, não estava sendo bem feito, estava sendo claramente, estava muito claro para todo mundo que era um grande conchavo. Bom, esse grande conglomerado chegou a entrar, ficou 5 dias dentro do hospital e via Tribunal de Contas eles tiveram que sair. Então, muito interessante foi que todo mundo que trabalha lá no hospital há muito tempo viu esse grupo trabalhando, né, durante 5 dias, viu como eles trabalham, como eles são mais agressivos, como eles não aceitam não como resposta, como eles são organizados, mas a impressão que eu tive, isso, né, é só uma hipótese, é que era para a gente ver e aprender, e o que eles tinham que fazer lá era isso, ensinar a gente a fazer melhor. E aí eles saíram, e isso teve uma grande mudança na cultura organizacional ali do hospital. Foi muito legal. Então, agora eu vou só, por fim, rapidinho, descrever só os efeitos. Então, os efeitos no Policarme é que todos os trabalhadores do hospital realmente vestiram a camisa e falaram: não, a gente adora trabalhar aqui. A maioria dos servidores lá estão há pelo menos 10, 15 anos. Mesmo os grupos terceirizados como nós, que estamos há 5 para 6 anos, a gente falou: gente, a gente adora o trabalho que a gente faz aqui, a gente adora trabalhar aqui, então nós precisamos trabalhar melhor. Estava todo mundo numa grande zona de conforto.
Em relação ao grupo Karma, né, o grupo Karma específico aí da UTI pediátrica, a gente atua com medicina integrativa desde 2016. Então, é uma UTI pediátrica, mas a gente tem um protocolo de homeopatia e há 1 ano a gente tem um protocolo também de medicina quântica. Mas a gente fazia isso de uma maneira muito tímida e faltando uma autoassunção, né? Fazemos sim e adoramos e os nossos resultados são melhores e está aqui número para mostrar. E quando entrou esse grupo, a gente ficou, né, muito sem graça, o que eles vão achar de medicina integrativa? E aí foi muito legal que o grupo inteiro, por acreditar em tudo isso, falou, não, a gente faz medicina integrativa. A gente teve essa autoassunção. Acho que foi a virada de chave para todo mundo falar assim, temos e nos orgulhamos de fazer isso. Em vez da gente ficar escondido, ai, vamos dar umas bolinhas de homeopatia? Não, agora estamos escrevendo o protocolo de medicina integrativa e estamos conseguindo 2 médicos da equipe que nunca tiveram coragem de fazer acupuntura, eles agora começaram também a agulhar as crianças. Então, a medicina integrativa definitivamente entrou não no cardápio, entrou nas dobras, né, da assistência. Em relação ao ego karma, teve muita mudança pessoal, né? Eu tenho um pouco de dificuldade nessa autoassunção, né? Na assumir a liderança, eu sempre fico pisando em ovos e desde quando eu me mudei do país, isso vem muito e melhorando muito, mas essa foi uma gota no copo a mais, que praticamente transbordou o copo, porque num espaço de 1 mês, eu trabalhava num consultório que também resolveram fechar, e aí eu estou agora pegando uma clínica no mesmo prédio, muito grande, em que vai ser uma clínica de medicina integrativa, que é definitivamente o que eu acredito e o que eu acho que tem que fazer. Então, assim, em termos de Grupo Carmen, eu acho que toda essa mexida, toda a Procin no hospital, né, ela vai muito além do que a gente possa imaginar, muito além até da oficina, né? Eu sinto que eu estou colocando uma filial perto do hospital para trabalhar também com a parte ambulatorial, né? Nós temos a sede que é lá no Hospital de Medicina Integrativa, que foi onde eu aprendi, onde a gente, né, começou a modular, e agora eu estou abrindo uma filial já com quilômetros andados ali pertinho. E em relação, só por fim, à melhoria em relação à assistência, 2 coisas foram bastante importantes. A gente sentiu uma melhoria da eficiência assistencial. Isso é traduzido em números, isso é muito legal. A gente teve nesse 1 ano e meio, mais ou menos, de Aprocin, uma redução nas médias de permanência dos pacientes, um aumento na taxa de ocupação, ou seja, eu giro mais leito, interno mais crianças com a mesma estrutura que eu tenho ali, e principalmente nesse momento de pandemia, a eficiência assistencial foi impressionante. As crianças que a gente não conseguia cuidar lá no hospital, porque a gente não tem estrutura, a gente diagnosticou muito rápido, encaminhou muito rápido e segurou lá no hospital as que efetivamente podiam ser cuidadas por nós de uma maneira segura, adequada. E o maior exemplo que eu tenho disso é que o COVID em criança, ele é relativamente tranquilo, mas para a faixa escolar e adolescente, principalmente, está descrito uma síndrome que chama síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid, em que o adolescente ele tem o Covid assintomático praticamente, ou muito oligossintomático, e 1 ou 2 semanas depois ele entra numa tempestade inflamatória e a chance de perder a vida é muito grande de dessomar. Nós tivemos 6 pacientes nesses meses, em 2 meses nós tivemos 6 pacientes, que foi maio e junho, pacientes gravíssimos, eu não sei dizer materialmente como é que eles saíram vivos, muito graves, mas tivemos 0 mortalidade. E nós somos um dos hospitais do país que mais teve essa síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid. A gente participa de um estudo nacional, então a melhoria da eficiência assistencial foi impressionante. A gente continua fazendo assistência, mas de um modo mais eficiente do que a gente fazia antes. Então é isso, espero não ter tomado tempo, corri, né?
Então, fica bem claro, né, no seu relato, Luciana, o epicentrismo, né, que você exerce nesse bolsão holopensênico aí da Zona Sul, e é interessante, o que chama a atenção é que o epicentrismo exige um envolvimento da pessoa em todos os setores do seu bolsão, né? Então, você transforma situações em informações, em gráficos, quer dizer, você está totalmente envolvida com o seu bolsão, isso é fundamental para que a Equipex, né, que é os paragestores da saúde, possam atuar, porque tem toda a energia sua envolvida em todos os procedimentos aí do hospital. Também o que fica claro é a questão do vetor, né? Para fazer uma reurbanização dentro de um bolsão, a gente pode analisar o direcionamento dos vetores. Então, houve um vetor que foi aí para a política, né? E esse vetor também pegou o lado da economia, da finança. Então, entraram esses dois ou essas duas situações, mostrando o vetor batendo num canto e voltando para o outro, né? Então, dentro dos processos de reurbanização, a gente pode, às vezes, observar esse movimento. A coisa não acontece já definitivamente num procedimento terminal, mas ela tem as suas fases, e nessa fase, ou nessas fases, são os vetores, né, que vão sendo direcionados em determinada direção, em determinado sentido, ricocheteando, né, em alguma área e voltando para a área principal, que é a área da saúde. Parabéns aí pelo seu relato, e me parece até que teve um relato do Carlos, uma ocasião, comentando de jesuítas, né, uma série de coisas também no APROCIM. Então, lembrando que o epicentrismo exercido pela Luciana tem o apoio, tem a sustentabilidade energética de toda a APROCIM, né? No fim, a APROCIM também sustenta o epicentrismo da Luciana. Então, dentro da sequência aí de relatos, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade sobre o relato da Luciana. Alguém tem algum complemento, alguma colocação? Tudo bem? Bom, eu só quero dar os parabéns, né? Porque é um relato muito interessante. A gente vê o resultado acontecendo, o movimento da assistência acontecendo, e é muito bacana você ter toda essa visão, essa cosmovisão, né, que abrange não só aquela condição do hospital, mas que envolve outros setores também. Achei muito bacana e muito obrigada aí por compartilhar com a gente, viu, bacana, Luciana? Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez todas as oportunidades. Obrigada. Imagina. Esse é um bom exemplo, né, para a gente ter como meta individual, cada um dentro da sua oficina, né, que nós podemos realmente fornecer a energia para que a equipe extrafísica possa promover as melhorias possíveis, necessárias, que resultem no melhor para todos. Então, o universo já caminha dentro desse movimento. O aproximador vai dar uma forcinha a mais, né, para que tudo isso se realize. Parabéns, realmente está muito bom a sua vivência, o seu relato, dentro do aspecto científico, técnico, muito bom. Bom, a gente vai continuar aqui com as apresentações. Então, a próxima apresentação é da Isabel. A Isabel Tomás traz um relato de uma projeção, e essa projeção, então, foi uma vivência em escola extrafísica. Você quer comentar, Isabel? Bom dia, eu tirei a imagem porque vocês estão travando, tá? Ok. Perfeito. Bom, partindo do princípio da descrença, não acredite em nada que for falado aqui, sem as suas próprias experiências. Isso foi na madrugada do dia 26, né? Essa projeção. E com uma vivência em escola extrafísica. Duas hipóteses aí são levantadas. A primeira é a participação no curso de Conscienciologia do Cotidiano e da APROCIM.
ressaltando que depois que eu comecei a participar da PROSIM, as minhas projeções têm sido mais lúcidas, tá? Isso vale a pena ressaltar. E ter estado projetada várias vezes no mesmo local extrafísico, mesmo antes de iniciar a participação das atividades acima, ok? Bom, a experiência, então, ela é num prédio branco, sempre é nesse prédio branco de 7 andares, muito organizado e muito limpo, já muito conhecido por mim em outras projeções. A minha primeira projeção nesse prédio foi em 2019. Eu estava em uma sala com outros aproximadores, né, abrindo uma exceção aí, né, um parênteses aí, que o seu Clóvis e a Silvana também estavam aí no grupo, e os alunos do curso da Conscienciologia no Cotidiano. E nessa sala eu também via outra sala dividida por vidro ou de outro material, tá? Eu falo vidro que para mim que eu conheço como vidro, mas pode ser outro material. E nós estávamos numa sala, os aproximadores, e esses outros alunos da Conscienciologia estavam também numa cabine, digamos, uma cabine de vidro, praticando alguma profissão futura. E nós estávamos em círculo, o pessoal da PROSIM, e com a professora Luciana, que eu hoje estou conhecendo aí, tive o prazer de conhecê-la, que estava dando aula. E a Virgínia, ela estava com uma prancheta na mão, fazendo anotações sobre a aula que a Luciana estava dando, ok? Bom, e os temas abordados na aula, sua disponibilidade evolutiva é apenas para alimentar seu ego? Investigar a si mesmo e avaliar o seu propósito. Né? Aí a Virgínia, nesse momento, ela fala sobre o modismo do despertar espiritual, que muitas vezes o ego, a vaidade, ele acaba, muitas vezes, a pessoa querendo essa questão toda do despertar espiritual, de evolução, mas muitas vezes mais por vaidade, né, no oba-oba, do que realmente algo que é realista, que é da vontade, que é de uma verdade. E depois, então, deixa eu ver. Aí depois, seu nível evolutivo é autossuficiente para a projeção lúcida, sem treino energético, reavaliar suas projeções astrais para um patamar mais cooperativo, né, onde as professoras falam bastante da gente estar praticando técnicas energéticas para ter umas projeções mais equilibradas, digamos assim, né? Oi? Pode Sem tantos... tá, é que deu uma interferência aqui. Sem tantos acidentes extrafísicos, né? Porque eu mesma sou uma que tive muitos acidentes extrafísicos, por não praticar mais exercícios energéticos. E a professora Luciana, ela fala sobre a essência. Eu vou falar na íntegra, tá, gente? O que ela falou na aula. A Luciana fala assim: não temos consciência da nossa essência na sua plenitude, por conta das limitações do mundo físico, né? Aí é onde a Virgínia complementa, que a prática do silêncio nos auxilia bastante, e dentro disso, a gente reorganizar as experiências no presente, tendo em vista que o passado já não tem mais, já foi, já se passou, e o seu futuro ainda não é, né? Então, assim, o momento presente, inclusive na técnica da prática do silêncio, é de extrema importância. E depois disso entrou o assunto sobre seu nível evolutivo é o mesmo quando você dessoma, e foi no momento aí que eu voltei para o corpo, tá bom? Então. Deu para escutar? Sim. Você quer colocar mais alguma coisa, Isabel? Eu acho que, assim, o que eu posso colocar, que ficou muito claro para mim, na aula, né, lá do outro lado, exatamente as técnicas energéticas, de repente foi o próprio puxão de orelha para mim mesmo, né?
Porque eu tive vários acidentes extrafísicos, tendo conhecimento dos exercícios energéticos, mas me achando autossuficiente, né, para estar fazendo sem técnicas adequadas. Não que não sejam válidas, porém foi mais difícil. Tive vários acidentes, tive vários assédios extrafísicos, inclusive teve uma ocorrência de uma projeção junto com meu filho caçula, que foi bom de uma certa forma, porque aí eu vi realmente que eu estava fazendo as projeções erradas, porque eu estava sendo vaidosa, né, me achando autossuficiente para estar aí fazendo da minha maneira e de maneira errada. Então, acho que é um puxão de orelha, né? A gente tem as ferramentas na mão e muitas vezes não usa, se achando aí, né, no ego, na vaidade, tá bom? Beleza. Obrigada, viu? Obrigado a você, Isabel, pelo seu relato. E aí a gente vê a questão toda que a gente poderia até colocar como tema de reflexão, ociosidade multidimensional. Então, nós somos ociosos na extrafisicalidade. Então, a Luciana estava comentando que ela trabalha muito no intrafísico, mas ela também trabalha bastante no extrafísico, dando aula, possivelmente. Então, não há ociosidade extrafísica. Será que eu sou ocioso extrafisicamente? Eu tenho a ociosidade extrafísica? É um tema de verbete, de pesquisa, e também é interessante porque eu estava pesquisando a questão de escolas extrafísicas, né? E aí, quando a Isabel coloca o relato dela, eu falei, caramba, olha aí, uma sincronicidade muito grande. Ela está se referindo a uma vivência numa escola extrafísica. Então, aí realmente ratificou a pesquisa que eu vinha fazendo sobre escolas extrafísicas e a holoreeducação planetária nesse momento de transição. Então, a era da holoreeducação planetária. Então, é um tema bastante interessante, que a gente comentou no início, que a gente vai tentar abordar já no 6º encontro do colégio, que será em outubro, tá? Mas, enfim, na sequência, nós vamos agora... Primeiro, eu quero agradecer a Isabel, porque ela compartilhou comigo essa experiência ontem de manhã. Eu estava na TENEPS, terminando a TENEPS, ela passou um WhatsApp, e o Walter achou muita sincronicidade, a experiência da escola extrafísica com a pesquisa que ele está fazendo, e aí a gente abriu essa oportunidade, a Isabel, sendo a mais nova aproximadora aí, se autoenfrentou e superou todo aquele medão da apresentação. Chapa quente, consciencial. Ela entrou em chapa quente, entrou na chapa quente mesmo e foi muito bom. Muito obrigado por compartilhar, viu, Isabel? Muito obrigada. Muito bom. Obrigada, viu? Falou, Isabel. Agora, então, o próximo, cadê? Acho que o Carlos acho que queria falar. Desculpa, Não, ele eu queria levantando fazer o um dedo. comentário assim, rápido. Oi, desculpa, Carlos, pode falar. Não, tudo bem. É um comentário rápido. A descrição que a Isabel fez do local de estudo é a retrocognição que eu tive do curso intermissível sem tirar, sem pôr. As paredes, o vidro, as pessoas, os grupos. Legal. E eu tenho uma outra que é exatamente eu estudando para a minha profissão futura, que eu sei que eu estudo hoje, até nessa vida, é para a próxima ressoma já. Então, quando ela falou, eu cheguei a receber um banho de energia e falei, eu estava lá, ela que não lembra de mim. Que legal, isso E aí. também interessante, porque a Isabel é muito nova na Aprocim, e ela não conhecia diretamente a Luciana. E ela, então, viu a Luciana e falou, olha, tinha uma professora Luciana. E hoje a gente entrou um pouco antes para poder organizar as apresentações, e aí ela falou, não, é essa aí mesmo a Luciana. Ela era mais nova, o cabelo era mais claro e estava com um rabo de cavalo, mas é ela mesma. Então, eu achei bem interessante compartilhar com vocês isso aí também. Legal, muito bom, gente. Então, agora a gente vai apresentar... Vai para a próxima apresentação. É uma experiência projetiva, onde eu vivenciei a autodessomo em um planeta mais evoluído em relação ao nosso planeta Terra. Então, essa experiência aconteceu na madrugada do dia 1º de setembro,
E eu trago algumas hipóteses que otimizaram, que facilitaram essa projeção. A primeira é que eu sempre me questionei muito por que a humanidade tem que sofrer para morrer, né? Para passar pela morte biológica. Por que existe todo esse sofrimento? A grande maioria das pessoas, o corpo adoece, passa por muito sofrimento físico, muito sofrimento emocional, familiar, e aquilo sempre me incomodava bastante. Sempre foi, desde moça, eu sempre pensei nisso daí. E uma outra hipótese é que o grupo do pessoal do técnico científico, quando desenvolve um curso ou um módulo, geralmente esse módulo, principalmente nesse curso Conscienciologia no Cotidiano, que são módulos que vão acontecendo de maneira ininterrupta, a gente procura desenvolver o módulo 2 meses antes. Então, nesse módulo Reurbanização, a gente já tem o curso EAD, mas para você apresentar o módulo, é interessante que você faça uma atualização daquilo que a instituição já tem. Então, já em agosto, já há uns 20 dias, eu estava imersa no Holopensene do estudo das reurbanizações extrafísicas e principalmente no estudo das transmigrações interplanetárias. E eu acho que essa imersão me ajudou a ter essa projeção. E uma outra é que eu tinha participado da Procim no dia anterior, na noite anterior. Até fica aí um convite para os aproximadores verificarem se, de repente, as experiências projetivas da noite, após a participação da Procim, se tornam mais lúcidas, porque eu tenho percebido isso, e poderia ser uma maneira também da gente fazer aí uma pesquisa sobre essa questão de aquisição de lucidez após a participação na técnica. Bom, a minha experiência foi que eu estava numa comunidade, num planeta, onde as pessoas, de livre vontade, elas desativavam o seu corpo biológico. Na realidade, essa experiência foi muito interessante porque eu me sentia um habitante desse lugar. Então, eu não estava ali como espectadora, eu fazia parte daquela população. E dentro de mim, intraconsciencialmente, eu sabia que todo mundo ali sabia previamente o momento da desativação do seu corpo, no momento da sua morte. E eu percebia que, e para mim também acontecia, que não havia sofrimento algum, porque aquela condição de desativação do corpo biológico era uma coisa natural e conhecida de todo mundo. Nesse local não tinha doença, nem mental, nem emocional e nem doença física. E a desativação do corpo acontecia, então, porque a pessoa tinha um programa para realizar com aquele corpo biológico ali naquela dimensão intrafísica. E depois daquilo, aquele corpo era descartado naturalmente. Todos ali tinham conscientização multidimensional, ou seja, existia uma conversa lúcida com o extrafísico e o intrafísico, havia uma interlocução lúcida ali. E também autoconscientização multiexistencial, ou seja, a gente tinha consciência desse processo evolutivo onde a gente ressoma, dessoma, até um momento onde a gente não vai precisar mais do soma. Então, ali, num determinado momento, eu passei pela experiência da desativação do corpo biológico. Eu estava naquele lugar e sabia que o meu corpo biológico ia ser desativado. Mas era bem interessante porque, apesar de eu me sentir um habitante daquele lugar, eu sabia por dentro de mim que aquilo lá era só uma experiência para eu entender o mecanismo da autodessoma. É uma coisa meio difícil de entender, mas quem é projetor sabe que essas
essas situações acontecem. Então, eu notei que durante esse processo da minha autodessoma, não havia medo, né? Porque eu acho que o medo é desencadeado aqui no nosso planeta pelo próprio instinto de sobrevivência que o corpo humano tem, né? Então, na hora que vai acontecer a morte ou alguma coisa que possa desativar o corpo, o próprio instinto de sobrevivência traz essa apreensão, essa questão, esse medo. Lá não tinha isso, não acontecia isso. Era um processo muito simples, como se fosse trocar de roupa. Não havia cerimônia, não havia despedidas, não havia nenhuma questão emocional envolvida, era tudo muito tranquilo. E naquele momento eu senti muita paz, porque eu entendi que o sofrimento da morte biológica faz parte dessa condição nossa evolutiva aqui, pela nossa falta de lucidez e conhecimento, que vai gerar o medo e o sofrer, né? E lá, então, aquilo foi para mostrar para mim que, na realidade, a dessoma é sempre muito tranquila. É que nesse momento ainda de muita imaturidade da minha parte, eu acho que da grande maioria aqui das pessoas da humanidade terrestre, ainda exista isso. E aí eu trago algumas conclusões, algumas hipóteses aqui para compartilhar com vocês, né? Então, eu concluo que esse local onde eu vivenciei a experiência era um planeta mais evoluído que o nosso planeta aqui, mas os habitantes também ainda precisavam viver experiências na dimensão intrafísica. E que nesse planeta, os habitantes eles já estavam numa condição consciencial mais madura e, portanto, eles não sofriam as situações de desequilíbrio mental, emocional, e com isso não tinha doença física. Se não tem, se todo mundo é equilibrado mental e emocionalmente, o corpo físico era sadio. Uma outra hipótese que o ambiente era de paz, sempre muita paz. Então, provavelmente os relacionamentos sempre muito tranquilos, não tinha disputa, não tinha drama e, consequentemente, não havia desencadeamento de interprisão grupo kármica. Não havia também, como eu já falei, o mecanismo instintivo de sobrevivência, né, que existe aqui na Terra, porque imagina se a gente não tem esse mecanismo aqui hoje, com o nosso nível de imaturidade, muita gente ia provocar o suicídio. Então, vou para o extrafísico, se lá é muito melhor e eu não tenho, e não existe esse mecanismo. Então, eu entendo que não havia esse mecanismo instintivo de sobrevivência, porque os habitantes eram maduros, lúcidos, com relação à vida extrafísica. Eles sabiam que tinha um programa para realizar no extrafísico por um período. Depois eles sabiam que iam ressomar e ter um programa para realizar no período intrafísico em outro momento. E também essas consciências mais evoluídas, eu trago a hipótese que são habitantes desse patamar evoluído de planeta, elas ainda necessitam de ressomar. Mas trago a hipótese que provavelmente nesses locais, essas ressomas sejam para preparar essas consciências para transmigração para outros planetas evolutivamente imaturos, que precisem do auxílio e da ajuda dessas consciências mais evoluídas. Também coloco a hipótese que o nível evolutivo das consciências habitantes daquele planeta seriam de evoluciólogo para serenão, que são estudados aqui na conscienciologia, por terem holomaturidade, mega fraternidade, e o psicossoma era totalmente dominado. Então, também trago a hipótese de que na nossa escala evolutiva, quando a gente alcança um determinado patamar onde a gente não é mais submisso pelo ego, pelas nossas emoções, a gente então vai sendo transmigrado
gradativamente para outros planetas de melhor condição evolutiva, até um momento em que a gente não precise mais de ressoma, quando a gente vai viver em locais onde a frequência vibracional é muito mais sutil, não necessitando mais do corpo físico. Então, a gente vai viver como consciência extrafísica livre, né? Lembrando que Valdo Vieira fala que a gente não é desse planeta e provavelmente a gente não vai ficar aqui para sempre. Então, foi essa a minha experiência. Para mim foi muito marcante, parece que aliviou bastante essa questão de não aceitação do sofrimento para que aconteça a morte. Então, foi uma projeção para mim muito assistencial e eu, então, achei que seria bacana compartilhar com vocês. Ok, a gente agradece aí o relato da aproximadora Virgínia. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma complementação, pode fazer, né? Então, a gente vai... Porque, normalmente, a gente também não entende muito, veja como é importante, né, dentro desse tema ainda de pesquisa, a gente não entende muito como é a ressoma. Quem é que ressoma, como se ressoma, tem algumas colocações até do próprio professor Valdo, dizendo que a consciência não ressoma no corpo físico, quem ressoma são as suas energias. Como é que a gente pode entender isso? Como é que a gente pode pesquisar esse tema? Será que realmente a consciência em si, a essência que a professora Luciana estava falando na aula dela, no extrafísico, será que essa essência não está fora do corpo físico? Quem está dentro do corpo físico são as suas energias, não é? Então, precisamos estudar mais a ressoma, a parafisiologia da ressoma, e para que a gente possa, com esse conhecimento, tirar todo o pânico, o medo, né, a ignorância em relação a esse texto. Porque se a consciência já está fora do corpo físico, ela já está dessomada, propriamente dito, né? E, então, são coisas que nós precisamos investir nessa pesquisa, na parafisiologia da ressoma, compreender melhor, não ter medo de pesquisar, não ter medo de propor temas diferentes, enfim, ter a lucidez, a coerência óbvia, né, e a cosmoética de pesquisar em cima desses temas. Mas nós precisamos investir sobre isso, para que a gente possa conhecer melhor, e com esse conhecimento nós podemos nos livrar do medo da morte, do medo das doenças, enfim, é uma porção de coisas que podem realmente melhorar dentro da aquisição desses conhecimentos, né? Então, muito obrigado aí pela participação da aproximadora Virgínia, tá? E vamos ver aqui, então, o início, né, de um novo tema de pesquisa, que seria a escola extrafísica, tá? Então, a escola extrafísica, ela pode fazer parte, né, de algumas propostas avançadas da consciência na sua intermissividade, com o objetivo, com a finalidade de otimizar, de facilitar as reorganizações extrafísicas. Por quê? Nós precisamos ter bastante escola extrafísica para que ela funcione dentro de um processo bem produtivo, dando conta das reorganizações extrafísicas. É a mesma situação que a gente tem aqui no intrafísico. Determinada cidade está necessitada de escolas rurais, de escolas para determinado grupo da população. Esse grupo de população está distante de qualquer processo educacional. No extrafísico, provavelmente, como hipótese, possa ter essa mesma situação. Pela reurbanização extrafísica, que está mais intensa, talvez ela necessite de mais escolas extrafísicas, de mais docentes que participem dessas escolas extrafísicas. Veja se inicialmente isso faz sentido para você, se tem coerência, se tem lógica, porque no intrafísico nós observamos esse fato. Será que existiria esse parafato, ou seja, a nível extrafísico? Então, essa proposta é uma proposta arrojada.
E isso não vai dizer que nós que estamos dando aula nessas escolas extrafísicas, como foi citado aí pela vivência da Isabel, não quer dizer que essas consciências docentes, né, extrafísicas, não necessitem mais das suas mega-recins. Não, elas são consciências no mesmo nível que as outras, também consciências necessitadas de autorreeducação, de mega-recins, tá? Então, isso tudo nós temos que começar a entender e, com isso, promover um esclarecimento mais intenso, tá? Com os réus, tanto ressomadas ou não, nós temos que começar a pensar também nesse tipo de escola, onde ela vai ser muito útil nesse processo de reurbanização extrafísica. Então, provavelmente, o extrafísico está muito carente de escolas extrafísicas. Tá? Então, a construção de uma escola extrafísica, por hipótese, pode ocorrer pela prática ininterrupta de uma ou mais consciências na docência, geralmente direcionada à reeducação consciencial ou à participação ininterrupta em pesquisas evolutivas avançadas, por décadas, geralmente dentro de uma instituição que está voltada para o esclarecimento, constituindo, assim, um bolsão multidimensional de reeducação consciencial. Então, da maneira mais simples de entender de tanto a gente dar aula, de tanto a gente participar numa instituição docente, dentro da conscienciologia, dentro de outras pesquisas evolutivas avançadas, nós acabamos construindo um bolsão multidimensional de reeducação consciencial. Compreende? Então, isso tudo é interessante, é um novo tema que a gente está lançando na equipe de pesquisas da CIPEC, e então nós estamos colocando para a reflexão, para a participação, para a complementação de vocês, toda essa ideia sobre escola extrafísica, ok? O tempo já está esgotado, nosso tempo está encerrando, né? E nós gostaríamos de colocar, a Virgínia vai passar algumas informações para quem está assistindo e gostaria de participar da APROCIM ou de entender melhor da APROCIM. Então, vamos lá. Bom, então esse tema que o Walter trouxe, ele vai ser mais expandido, aprofundado na sexta reunião, tá? Que vai acontecer, eu tinha aqui colocado no mês que vem, eu não sei exatamente, é no último domingo de outubro, tá? E para você participar da APROCIM, é importante que você tenha um curso introdutório de conscienciologia. Aqueles alunos que estão fazendo o curso de conscienciologia no cotidiano, desde o início, e fizerem o módulo de reurbanização, podem se tornar aproximadores. As pessoas que não fizeram esse curso podem fazer qualquer curso introdutório de conscienciologia. Nós temos o curso introdutório de conscienciologia na nossa plataforma EAD, é só entrar no site da CIPEC, www.acipec.org, faz o curso de introdução, participa desse módulo de reurbanização, ou também pode fazer o módulo EAD de reurbanização no próprio site da CIPEC, e aí a pessoa se torna capacitada a participar da APROCIM. Após isso, ela vai participar de algumas reuniões e receber outros esclarecimentos, e aí então ela se gabarita para se tornar um aproximador, ok? Ok, pessoal, então é isso. É muito simples. Quem tem interesse, que já tem um curso introdutório de conscienciologia por qualquer IC, não precisa ser da CIPEC, pode ser qualquer instituição que estude conscienciologia, que tem, então, o curso introdutório básico, fundamental. Faça o curso agora em outubro, né? E após o término do curso em outubro, ela tem capacidade, né, de exercer aí a condição de aproximadora, participar da APROCIM da sua cidade, do seu país e assim por diante.
Então, a APROCIM é uma atividade que a gente participa, cada um dentro da sua base intrafísica, na sua cidade, no seu país, e depois da atividade a gente entra numa conexão online para que se façam os relatos, o que percebeu cada um deles, ok? Então, é muito simples, muito prático, e está aí uma oportunidade para a gente entrar na era, né, do irrompimento da interassistencialidade planetária, ser uma parte integrante, ser uma mini peça dentro desse mecanismo interassistencial planetário, ok? Então, desejamos a todos aí um bom mês, tá? Boas experiências, muito obrigado pelos participantes, pelo relato, por aquele que participou dando a sua energia, sustentabilidade para os relatos de cada aproximador. Isso é muito bacana, é a família de aproximadores. E a própria APROCIM também, para a Luciana, está aproximando tudo quanto é tipo de terapia, né? Está aproximando acupuntura, homeopatia, medicina quântica, e aí vai, medicina reikiana, aí vai um monte de coisa, é aproximação, tá? Isso é muito bacana. Tá bom? Então, parabéns, pessoal, vamos lá, o macarrão já está quase cozido aqui, vamos fazer o molhinho e vamos embora, beleza? Tchau, beijão, gente. até mais, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.